O Deus que colocou ordem na criação também pode trazer direção para as decisões da sua vida. Ouça a dose de provérbios, uma dose de sabedoria para começar bem o dia. Abra sua Bíblia, prepare o seu coração e vamos juntos descobrir o que Deus quer nos ensinar através de provérbios. Ontem nós começamos Provérbios 8 e vimos a sabedoria chamando as pessoas para ouvi-la. Hoje continuamos do versículo 22 até o final do capítulo. E aqui o texto vai muito longe. Literalmente, ele volta para antes da criação. O versículo 22 começa dizendo: O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. E os versículos 23 a 26 continuam: Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, antes de serem estabelecidos os montes, antes de ele fazer a terra e os seus campos. Salomão está usando a personificação da sabedoria para nos mostrar que ela não surgiu recentemente. Antes da organização do mundo que nós conhecemos, a sabedoria de Deus já estava presente. E isso é importante porque nós vivemos num tempo em que tudo muda muito rápido. Ideias mudam, tendências mudam. Aquilo que hoje todo mundo defende, amanhã pode ser abandonado. Mas a sabedoria de Deus não depende da moda de uma geração. Então, nos versículos 27 a 29, a sabedoria continua. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima, estabeleceu as pontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, quando marcou os limites do alicerce da terra, eu estava lá. Olha a imagem: céus, horizonte, águas, nuvens, mar, terra. Existe ordem na criação, existe limite de propósito. E a sabedoria está sendo apresentada como parte dessa ordem estabelecida por Deus. Isso também ensina algo para a nossa vida. Nem todo limite é uma prisão. Existem limites que organizam, que protegem, que preservam. O mar tem limites e nós também precisamos deles. Limites nos relacionamentos, nas finanças, no uso do tempo, naquilo que permitimos entrar na nossa mente. Uma vida sem nenhum limite não é necessariamente uma vida livre. Muitas vezes é uma vida desorganizada. Então, nós chegamos aos versículos 30 e 31. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. É uma imagem linda, né? A sabedoria parece ligada à criação, à ordem e também à alegria. Isso desmonta aquela ideia de que viver com sabedoria significa uma vida sem prazer. Deus não nos chama para uma existência vazia. Ele nos ensina a encontrar alegria dentro daquilo que é bom, saudável e correto. E então, depois de mostrar tudo isso, o texto volta diretamente para nós. Versículo 32. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Versículo 33. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. É como se depois de olhar para toda a criação, Salomão dissesse: agora olhe para a sua própria vida. O Deus que estabeleceu ordem no universo também sabe ensinar você a viver. Por isso, o versículo 34 diz: Feliz é o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Tem uma palavra aqui que eu gosto: diariamente. Sabedoria não é algo que buscamos uma vez e pronto. A gente precisa dela todos os dias, porque todos os dias existem decisões, todos os dias existem palavras que precisam ser escolhidas, todos os dias existem caminhos diante de nós. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. É um encerramento forte. Nossas escolhas têm consequências. Quando nós desprezamos repetidamente a sabedoria, somos nós que acabamos carregando os resultados. Por isso, a pergunta para hoje é: tenho organizado a minha vida pela sabedoria de Deus ou apenas por aquilo que parece melhor no momento? Olhe para a sua rotina, para os seus relacionamentos, para as suas decisões, para os seus limites. Talvez exista alguma área que precise de ordem. E você não precisa resolver a vida inteira hoje. Comece com a decisão que está diante de você. Pergunte: qual é o caminho sábio aqui? E dê esse passo. Essa foi a nossa dose de provérbios de hoje. Uma dose de sabedoria para começar bem o dia. E guarde essa verdade: o Deus que colocou ordem na criação também pode trazer direção para as decisões da sua vida.
Ouça a sabedoria, busque-a diariamente. E amanhã continuamos a nossa caminhada pelo livro de Provérbios. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém. Deus abençoe. Tchau!